Graça e paz a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos utilizando como norte a obra homilética Ciência e Arte da Pregação Bíblica e os princípios básicos para a elaboração de esboços de sermões e de livros da Bíblia. Você já ouviu falar e até mesmo já encontrou na internet, nas redes sociais, assuntos e propaganda sobre sermões. Certamente, as pessoas apresentam apenas o que são os sermões, mas não trazem como você inicia o seu próprio sermão, como você elabora o sermão, quais são os tipos de sermões que existem e como cada um tem a sua técnica de elaboração. Já falamos da indispensável presença do Espírito Santo para nos ajudar, mas aqui eu quero agora trazer no nosso terceiro vídeo, a segunda aula. Na primeira aula nós tratamos sobre os materiais. Ninguém faz sermão sem material. Não existe isso. Você pode ler a Bíblia e montar um sermão, mas certamente você terá algumas dificuldades em algum ponto do seu sermão, em alguns textos mais complexos, e você precisa de um mínimo básico de material para trabalhar a elaboração do seu sermão. Se você está nos acompanhando, está vendo que estamos apresentando aí a você com base, literatura, e você sabe que pode desenvolver aí o seu entendimento, o seu estudo em relação a esboço de sermões, deixa o seu like, se inscreve aí no nosso canal e nos ajuda a propagarmos, compartilhando, nos ajude a manter esse canal ativo com respondendo alguns questionamentos, algumas dúvidas e trazendo novidades em relação a sermões, porque é esta área que eu trabalho, pesquiso há mais de 2 anos e desde o mestrado nós só trabalhamos a respeito de sermões. Então o que nós vamos estudar? O que realmente nós vamos passar para aqueles que estão nos acompanhando? Quais são os assuntos, os pormenores de cada sermão? Vou apresentá-lo agora no nosso sumário, esboçando diversos tipos de sermões bíblicos. Nós vamos apresentar o sermão biográfico. Por que o tema de um sermão biográfico não pode ser as lições da vida de Moisés, as lições da vida de Josué? Cada um dos personagens bíblicos tem uma história, tem uma ênfase na sua vida de fé, com relação a Deus, com relação à salvação, e nós vamos trazer os temas para você aprender o que é um sermão biográfico e o seu tema, como ele deve ser homilético. Nós vamos apresentar o sermão indutivo, ilativo ou inferencial, o sermão extemporâneo, que é apenas uma anunciação livre, mas você tem que ter mais ou menos uma ideia do que significa isso, sermão segmentado, sermão de um ponto só, e no sermão de um ponto só, nós vamos nos aprofundar um pouco mais, trazendo as características e exemplos. Por quê? Porque é um sermão peculiar, é um sermão diferenciado, é um sermão que é novo no nosso contexto brasileiro e tem chegado em algumas capitais, mas já é trabalhado fora do Brasil. Só que dentro do Brasil ele é bem pouco conhecido, mas nós vamos apresentá-lo e até trazer dicas e de como você consegue fazer o curso sobre sermão de um ponto só. Também nós vamos trazer o sermão temático ou tópico, definição de sermão temático, característica do sermão temático, princípios básicos para a elaboração do sermão temático, vantagens do sermão temático, desvantagens do sermão temático e alguns exemplos de temas, como você faz o tema, elabora o tema, ok? Então vamos lá, dando sequência ao nosso sumário, nós vamos estudar também sermão textual, definição de sermão textual, características do sermão textual, exemplos de sermão textual, princípios básicos para a elaboração de sermão textual, vantagens, também desvantagens dos sermões textuais. Também nós vamos tratar do sermão expositivo, que é mais laborioso, definição, características, conteúdo, modelo de sermão expositivo, modelo de esboço sintético e modelo de esboço homilético, vantagens, desvantagens e vantagens de pregação expositiva através de livros da Bíblia. Nós vamos trazer tudo isso aí esmiuçado para você. Aplicação do sermão, o valor das aplicações, os princípios para a formulação das aplicações, introdução, conclusão,
princípios para uma boa introdução, a importância da introdução, conclusão do sermão hoje. Bem, estamos apresentando o nosso esboço e o que nós vamos tratar nos diversos vídeos aí de aulas, o que nós vamos trazer para você, tanto de novidade como aquilo que você já conhece e quer aprimorar aí para elaborar os seus esboços de sermões. Então vamos tratar aí do esboço de textos da Bíblia, depois, número 2, esboçando os livros da Bíblia. Como você faz isso? Através de uma leitura do livro bíblico que será esboçado. Leitura do livro inteiro, você tem que fazer uma leitura sem pausas, depois você faz uma leitura com pausas, fazendo alguns apontamentos do livro. Nós vamos trazer um exemplo aí, a epístola do livro de Judas, que servirá de norte na hora que nós iremos ou vamos montar esse livro por inteiro, por completo. A elaboração do esboço do livro, elaboração e apresentação dos pontos inferiores, elaboração e apresentação de uma ideia completa, porque todo livro bíblico, independente da forma literária que ele foi produzido, seja um livro histórico, uma narrativa, seja um livro poético, seja um livro sapiencial, seja um livro profético, ou seja, uma epístola ou o evangelho, ou até mesmo um livro apocalíptico, como Apocalipse e escatológico, ele tem uma ideia completa e ele vai trazer essa ideia dentro do próprio livro. Através da leitura, você vai se familiarizar com a obra, com o livro, com a literatura e vai aprender, vai descobrir, claro, com esforço, dedicação e muito estudo, você vai descobrir e aí você monta o seu esboço do livro bíblico. Elaboração e apresentação dos pontos, e nós vamos trazer para todos vocês o esboço completo do livro de Judas, que não é muito grande, até porque o livro de Judas só tem um capítulo. Se você quiser adiantar um pouquinho, eu apresento a obra Amós, o pregoeiro da justiça social bíblica, e esboços de sermões em todo o livro, do capítulo 1 ao capítulo de número 9. Esta obra está na editora Clube de Autores e digital, e você pode adquirir, acompanhar a parte acadêmica, que ele vai trazer ali quem foi Amós, o ano que foi escrito a obra literária de Amós, ou profética, vai trazer ali o contexto histórico, econômico, geográfico da região onde Amós estava pregando, onde ele nasceu, onde ele desenvolveu ali a sua trajetória profética. E nós também vamos encontrar na segunda parte desta obra justamente o que nós estamos estudando. São esboços de sermões, mais ou menos 30 esboços de sermões bíblicos expositivos dentro do livro de Amós. Então você vai ter uma ideia de como se monta um esboço de um livro. Lá tem tanto o esboço do livro quanto esboços de sermões desde o capítulo 1 ao capítulo 9 do livro de Amós, em ordem sequencial, do capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 e assim por diante, ok? Então que Deus abençoe a todos. No próximo vídeo nós apresentaremos justamente o primeiro tipo de sermão, que é o sermão biográfico. Nós vamos trazer aqui para vós o que significa montar um sermão biográfico, como é o esqueleto do sermão biográfico, como você faz o tema do sermão biográfico, como você estrutura o sermão biográfico, como você faz a conclusão, a aplicação e a entrega do sermão biográfico. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.